Olá, eu sou Giovanni de Souza, hoje são 23 de março de 2021, são 21 horas e 42 minutos. Lição número 2 da classe de jovens, a ação de graças pela igreja de Corinto, corrigindo a hora da revisão. Resposta número 1. Paulo inicia a carta com as saudações iniciais com sabedoria, de uma forma fraternal e agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. Resposta número 2. O irmão Sóstenes. Resposta número 3. Paulo deseja à comunidade a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Resposta número 4. Significa paz. O termo expressa mais do que a ausência de luta, representa a prosperidade do ser humano integral, em especial a sua prosperidade espiritual. Resposta número 5. Paulo deixa claro que um dos objetivos de sua carta era dissipar com os conflitos e comportamentos que não condiziam com a vida cristã. Texto do dia. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Síntese. A oração de Paulo em favor dos coríntios era uma forma de revelar seu amor a eles. A oração é sempre uma forma de amor por alguém. Quando você ora por alguém, você está demonstrando amor por esta pessoa. Introdução. Ao iniciar a carta, Paulo faz as saudações iniciais com sabedoria, de forma fraterna, agradecendo a Deus pela vida dos coríntios. O amor do apóstolo pela igreja fala mais alto que sua insatisfação com alguns comportamentos internos dos crentes. Antes de tratar os problemas, o apóstolo registra uma das características da igreja em Corinto, a abundância de dons espirituais. Se você está diante de um grupo, de uma igreja ou de um departamento, você precisa chegar a eles agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Quando você assim o faz, você demonstra amor e respeito por aqueles que estão olhando para você, tendo você como um espelho, como uma referência espiritual. E, claro, você vê que, apesar da igreja em Corinto ter alguns problemas internos, o apóstolo ele foca na questão da abundância de dons espirituais. O que isso quer dizer para nós? Nós precisamos potencializar aquilo que é bom, a qualidade, e não potencializar o problema. Você, quando está diante de uma igreja, diante de um grupo, você potencializa aquilo que é bom do grupo e não aquilo que está com algum problema. O problema se trata à parte, em particular. Saudações de Paulo à igreja. Paulo se apresenta e justifica seu chamado. O apóstolo inicia a carta com saudações e ação de graças em favor dos coríntios. Logo de início ele procurou mostrar que não trabalhava sozinho, pois o irmão Sóstenes estava com ele. Sóstenes era o chefe da sinagoga de Corinto, mas se converteu ao cristianismo. Ele foi espancado pelos judeus diante do tribunal romano por defender Paulo. Olha que forte amizade tinha este homem pelo apóstolo, a ponto de ser espancado pelos judeus no tribunal por defender Paulo. Veja que isto sim é uma amizade, não aquela amizade de tapinha nas costas, mas amizade profunda, uma amizade sincera. Vemos aqui um caso do apóstolo Paulo demonstrando aqui com ações que, apesar dele ter todos os dons, pelo menos é o que a Bíblia sugere, ele tinha todos os dons. E veja que, apesar disso, ele não trabalhava sozinho. Ele mostrava que ele dependia de alguém para estar junto com ele. Quantas das vezes nós queremos carregar um peso, algo pesado, que não é somente para nós carregarmos. Precisamos ter pessoas do nosso lado, amigos, irmãos, que nos ajudem a carregar aquilo que está precisando ser levado à frente. Nós sozinhos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós sempre precisamos de amigos, de pessoas que nos ajudem, independente da posição que nós estivermos dentro da igreja. Reconhecimento do chamado de seus leitores. O apóstolo começa a escrever enfatizando o lado positivo da igreja, e ele reconhece as qualidades de seus destinatários, mas não economiza nas repreensões. Quando aplicáveis, ao longo da carta, as recomendações e advertências não serviram somente para seus primeiros destinatários, mas são atuais para as igrejas contemporâneas. Aqui há uma questão bastante interessante que eu falei anteriormente, que Paulo começou elogiando, potencializando as qualidades e não o problema. Mas veja que também
neste outro tópico, vemos que ele não economizou nas repreensões. O que isso quer dizer para nós hoje? Quer dizer que, sim, você pode amar profundamente uma pessoa e, ao mesmo tempo, exigir dela um posicionamento. Me lembro, por exemplo, da história de Billy Graham. Billy Graham, ele tinha um pai que era extremamente amoroso e extremamente severo. Então veja que casou, ele tá perfeito, o pai era carinhoso, mas ao mesmo tempo ele era severo. Em outras palavras, era um pai amoroso, mas que mantinha a repreensão. Quantas das vezes hoje, tanto no quesito espiritual quanto até no seio familiar, as pessoas acham que os pais, os filhos, precisam ser somente amados. Não, os filhos também precisam e devem ser repreendidos pelos seus pais, pelos seus avós, por aquelas pessoas que são responsáveis. Os filhos não podem, nós como filhos, nós não somos, vou usar aqui um termo bastante popular, nós não somos donos dos nossos narizes. Então veja que cabe aqui uma repreensão, tanto no sentido aqui, no caso aqui de Paulo, era no sentido espiritual, ele repreendeu de uma forma espiritual, mas também, e isso cabe até nos dias atuais, essa repreensão da questão espirituais. Quando há um problema no seio da igreja, a igreja precisa ser repreendida, ou o irmão, ou a irmã. Quando toda a igreja está no mesmo problema, então toda a igreja precisa ser repreendida, independente se são seus amigos, se são seus amigos, que eu digo amigo particular, independente do seio da igreja, ou mesmo se são seus filhos, você é o pastor e seu filho está fazendo algo errado. Lembro de Ofni e Finéias, que o pai não repreendeu e veio a grande tristeza daquela casa. Então veja que sim, a igreja precisa ser repreendida pelo Senhor. Alguém precisa estar de frente, ser amoroso com as ovelhas, mas também precisa tratar ali de uma forma repreensiva quando for necessário. Algo aqui é essencial e importante. Isso, a repreensão é quando se faz necessária, porque muitas das vezes as pessoas, os pastores, repreendem a igreja, repreendem alguns irmãos sem nenhuma necessidade. Então veja que a repreensão, sim, ela cabe quando de fato se faz necessária. A saudação fraternal de Paulo. Paulo deseja à igreja a graça e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça não era uma simples palavra de saudação, mas tinha um grande significado naquela cultura, pois ela remete à livre dádiva de Deus em Cristo. A igreja, ela é fortificada na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz Pedro 3,18, 2 Pedro 3,18. Precisamos, a cada dia mais, nos fortificar na graça, nos fortalecer em Cristo. Precisamos ter no nosso coração o desejo de ter esta paz em Cristo. Crescer na graça e no conhecimento, crescer na misericórdia, crescer em amor. A igreja precisa cada dia mais crescer nas questões que nos reflete a Cristo, como Gálatas 5:22, que vai tratar ali do fruto do Espírito. Nós precisamos crescer em amor, crescer em bondade, misericórdia. Nós precisamos sempre estar nesta questão para que assim os irmãos sejam edificados. Paulo dá graças a Deus pela obra de Cristo na vida dos coríntios. Paulo era grato pela conversão dos coríntios. O hábito de orar pelas pessoas desenvolve em quem ora o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro sobre quem se ora. Veja que eu já falei anteriormente, orar por alguém é um ato de amor. Quando você ora por alguém, demonstra que você tem amor por essa pessoa. Aí eu pergunto para você, você certamente ama os seus pais, você tem orado por seus pais? Você tem feito orações pelos seus pais para que Deus continue dando graça e força aos seus pais, dando saúde? Você agradece em oração a Deus pela vida dos seus pais ou pelos seus avós, dependendo que algumas pessoas também são cuidadas pelos avós, ou por tios. Veja que, ou mesmo até pelo aquele teu inimigo, aquele adversário, aquela pessoa que está sempre contra você, levanta a falsa da sua pessoa, você tem orado por ele?
Aí você diz, mas a oração não é um ato de amor? Como é que eu vou amar o meu inimigo? É simples, a Bíblia diz que aquele que não ama o seu inimigo, nenhum proveito tem. Porque até as pessoas não cristãs também amam aqueles que os amam. Então nós precisamos exceder isso. Nós precisamos amar aquele que nos aborrece, aqueles, que nos aborrece. Aquela pessoa que levanta falso de nós, fala calúnia, difamação de nós precisamos orar por essa pessoa, porque ainda que ele não tenha amor por nós precisamos ter amor por ele e por isso nós devemos sim orar por eles. As palavras amáveis de Paulo. O apóstolo faz menção do dia do Senhor e da promessa do arrebatamento. Esse dia tem um significado doutrinário muito impactante. Para quem não está preparado, será um dia de juízo. Contudo, para quem está dentro da vontade de Deus, será um dia de alegria e vitória permanente. Paulo temia que o comportamento dos membros da igreja pudesse comprometer a salvação deles. Veja a questão do comportamento, como nós andamos. Aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer pode comprometer a nossa salvação. E veja que, sobre a questão do arrebatamento, para aqueles que não têm a Cristo no coração, será um dia de juízo. Mas para nós, salvos na pessoa de Jesus, será um dia de vitória, de alegria, de grande regozijo. Entretanto, o que nós estamos fazendo para nos mantermos salvos na presença do Senhor? Porque o nosso comportamento tem, de fato, dado testemunho aos outros, aquilo que nós publicamos em redes sociais, por exemplo, ou no nosso cotidiano, com o nosso vizinho. Será que nós não estamos fazendo algo que desagrade a Deus e que não seja o fruto do Espírito e, consequentemente, nós corremos um grande risco de perder a nossa salvação? Então veja que há uma mensagem importante aqui de nós nos mantermos salvos na pessoa de Cristo, com nossas atitudes. Não, lembrando que não é somente a questão de nós estarmos com as nossas atitudes diante do Senhor, porque a salvação é pela fé, mediante a graça, mediante a fé. Entretanto, não é por isso que nós não devemos ter um bom convívio com as pessoas. Nós precisamos e devemos dar bom testemunho do nosso comportamento. A expectativa de Paulo estava alicerçada na fidelidade de Deus. Na igreja em Corinto existiam muitas práticas que não agradavam a Deus, mas Paulo nunca desistiu da igreja e de seus membros. Por mais falhas que o ser humano tenha, Deus sempre está disposto a perdoá-lo, à medida que se arrependa dos pecados e os abandone. O Senhor tem prazer em ajudar em nosso processo de santificação. O Senhor tem prazer nessa questão do processo da nossa santificação. Veja aqui que tinha muitos problemas na igreja de Corinto, mas Paulo não desistia. Paulo continua persistindo. E quantas das vezes as pessoas estão na liderança de um departamento ou de uma igreja, devido a alguns problemas internos, acaba se enfraquecendo, parece que perde o prazer, parece que desistiu da obra. Não, nessa hora que você precisa ser forte. Como a Bíblia diz, que se te mostrarem fraco no dia da tua angústia, tão fraco é a sua força. Mas você é valente, você é forte, você é um varão valoroso, você é forte, você é valente, você tem o Senhor na sua vida, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Então, se mantenha, levanta-te e vá fazer a obra, continue fazendo a obra. Ainda que as pessoas tenham certa dificuldade, mas você é uma pessoa forte, precisa se manter forte, porque você é um espelho para as outras pessoas. Tem pessoas, por mais que a igreja seja uma igreja, vou dizer que uma igreja problemática, vamos assim dizer, assim, só para ficar claro que problemática num quesito assim de humano, que nós somos falhos, nós somos pecadores, nós temos falhas. Ainda assim, há pessoas que veem em você como uma referência. Você é uma referência para muita gente, ainda que você não saiba, ou ainda que você não perceba, mas há pessoas na sua igreja que têm você como exemplo, inclusive você jovem, que está na presença do Senhor, que tem caminhado na presença de Deus corretamente, você é um exemplo e as pessoas observam você. Uma igreja marcada pelos dons. Os dons espirituais. Uma das primeiras reações dos leitores das cartas aos Coríntios é como Deus pode conceder tantos dons espirituais a uma igreja carnal e com muitos problemas morais. Os dons são presentes e merecidos de Deus. E Paulo diz que a manifestação deles na igreja era o testemunho de Cristo a respeito do seu povo.
Ter dom não é um mérito humano, não é o que você faz, não é o que você é. É pela graça que nós recebemos os dons espirituais. E por esta razão é que a igreja de Corinto era uma igreja abundante de dons, porque recebiam pela graça, não era por seus próprios méritos, porque se fosse pelos seus méritos, nada receberiam, porque Deus iria ver que eles não estão merecendo. Mas aqui é que mora a questão, é justamente por não estar merecendo que às vezes a gente recebe. Por quê? Porque é um dom, é imerecido, nós não merecemos, mas vem por infinita misericórdia e graça de Deus. Por isso que muitas das vezes você vai ver pessoas que têm muito dom, mas não têm fruto. Por quê? Porque o fruto é mais uma questão humana. É você que tem que ter amor, né? Que é o fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você que tem que ser bom, né? Ter bondade, né? Vamos assim dizer, melhor dizendo, né? Você que tem que ter bondade. Então, o fruto, ele vem de dentro de você. É você que desenvolve. Não é o que a Bíblia diz? Vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então, o fruto vem de nós, mas o dom vem de Deus. Então, é trabalhoso ter o fruto. É por isso que muitas das vezes as pessoas têm o dom, porque vem de Deus, de graça, por misericórdia, mas não tem o fruto. Aí você vê a pessoa uma bênção na igreja, mas em casa só o sangue de Cristo. Então aqui vemos, esta é a principal aqui diferença, né? Os dons espirituais não definem a nossa espiritualidade. Em alguns lugares pentecostais, a ideia que predomina é de que as manifestações dos dons espirituais são sinônimos de espiritualidade e santidade. Isso é um engano, pois a santidade é evidenciada pelo fruto do Espírito. Foi aquilo que eu acabei de dizer, né? Às vezes as pessoas... Se bem que aqui tem mais profundo um pouco, porque se nós formos observar, há algumas pessoas que mal intencionadas ou mal instruídas, que acham porque tem um dom ou mais de um dom, se acham melhores do que os outros. Às vezes é batizado com o Espírito Santo, então ele se acha mais do que aquele que não é. Ou tem um dom de discernimento ou outro dom e se acha melhor do que aquele que não tem nenhum. Não. O dom, mais uma vez, o dom não é medida de espiritualidade. Há pessoas que podem ser, no quesito de dom, ser até espiritual aparentemente, mas na verdade mas está aqui completamente perdido na casa do Pai. Então por quê? Porque a santidade ela é evidenciada pelo fruto do Espírito e não pelo dom do Espírito. É aquela velha máxima, né? A árvore é conhecida pelo fruto e não pelos dons. Os dons são capacitações para o serviço. Deus deu gratuitamente diversos... Bom, se deu foi gratuito, né? Deus deu diversos dons para serem compartilhados na igreja, trazendo mais benefícios quando completamente entre si. Ou melhor, complementados entre si. Portanto, a autoavaliação não deve ser feita na comparação com as demais pessoas, mas avaliando qual a contribuição dada para a totalidade dos dons concedidos à igreja de Cristo. Se você tem um dom, como é que você tem usado este dom para a edificação da igreja e dos seus irmãos? Aqui é uma outra métrica para se medir o dom, já que vamos falar de medir, né? Não vamos medir pelo fruto, então vamos medir o dom. Como é que se mede o dom? É quando alguém tem um dom ou mais de um dom e usa esse dom para a edificação da igreja, para que o nome de Deus seja glorificado. Aí sim você pode dizer, esta é uma pessoa espiritual. Por quê? Porque ela usa o seu dom para apontar para Deus, para glorificar o nome do Senhor, para que as pessoas sejam salvas, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da graça do Senhor, da salvação em Cristo. Então aqui é uma métrica interessante, né? Ou seja, a métrica é aquela forma de medir. Então, com base nisso, sim, você pode dizer que uma pessoa é espiritual porque usa o seu dom para edificar a igreja e os seus irmãos. E para que aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, né, sejam alcançadas pela graça do Senhor e por sua salvação. Conclusão: a maneira como o apóstolo inicia a carta a uma igreja com tantos problemas como a igreja em Corinto é um bom exemplo de como tratar assuntos complexos de forma positiva.
Paulo, enquanto dá graças, alerta a seus destinatários que é necessário manter a fidelidade até o dia do Senhor. Por fim, ele introduz um assunto que aprofundará mais tarde: os dons espirituais, que não definem grau de espiritualidade e são concedidos para o serviço e o bem comum da igreja. Bom, os dons espirituais não medem a espiritualidade, porque cada um recebe segundo a graça e a misericórdia de Deus, mas uma igreja cheia de dons e que tem aquela questão da responsabilidade, sabe usar, sabe para que vai usar esse dom espiritual, ele vai fazer com que a igreja cresça em nome do Senhor também. Então nisso você verá a maturidade dessa pessoa, dessa igreja. Por quê? Porque usa os dons, apesar que, mais uma vez, o dom não é grau de espiritualidade, mas quando alguém usa esse dom para a edificação da igreja e para que o nome do Senhor seja glorificado, você vê nessa pessoa a questão espiritual. Você consegue ver que ela é uma pessoa espiritual. Por quê? Porque está usando o dom corretamente. Entretanto, mais uma vez vale ressaltar, o fruto ele é mais necessário, é pelo fruto que é evidenciada a santidade, não pelo dom. Isso aqui é para ficar claro. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você cada dia mais continue dando fruto bom, e que o vosso fruto permaneça, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida cada dia mais. Não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!